Jesus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Maravilha, Jesus, abençoe o céu. Quero o seu monte subir, vou preparar um altar e ser a oferta.
por ti. Tu és maravilhoso, Jesus. Irmão, igual a letra fala, irmão, que aí jamais nós podemos deixar o Espírito Santo se apagar no nosso coração. Chama do Espírito Santo se apagar no nosso coração, irmão, porque depende da gente, irmão. Primeiramente depende da gente, depois do nosso Deus, irmão. Porque se a gente não se levantar, irmão, primeiro depende da gente para depois o nosso Deus agir, irmão. Amém, irmão? Queria dar a oportunidade aqui para o reverendo Zé Vieira aqui. Irmão, depois eu queria que o Jó ficasse preparado já, irmão. Tu és maravilhoso, Jesus. Uma pessoa, esse irmão? Amém, Senhor. Amém, irmão? Quero deixar aqui. Sempre tempo. Rapidinho. No livro de João 4, no versículo 39. Amém? Tu és santo, Jesus. Bendito seja Ele o vai dizer assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pelas palavras da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Amém? Amém. Interessante, né? Essa passagem aqui nos chama muita atenção. Eu queria fazer uma pergunta aqui para nós Tu mesmos. és santo, Jesus. Coisa linda. Como é que nós, eu também, né? Como é que nós sabemos que fomos influenciados por as pessoas, aquelas pessoas que, eu não digo essas pessoas, não é só para aquelas pessoas que nem nós que estamos aqui no púlpito, né, que temos. Não, isso é para mim e para você, é para todos nós. Só que para nós é algo que chama mais atenção, né? Porque se você está aqui, e se você tem uma oportunidade que eu estou tendo agora, e começa aqui a cochichear aí dos pensamentos, isso aí vai ser o quê? Todo mundo vai estar. Não vou explicar o que vai ser. Mas o pior é que isso acontece. Acontece. Só que não é só para nós, não é só para nós. É para mim, para você, para qualquer um servo de Deus. Só que para que isso venha acontecer, tem que acontecer na vida do cristão, independente do que eu já falei. Não é só conhecer Bíblia, não é só vir aqui orar, não é só ler a palavra de Deus, não é só jejuar. Em meio de tudo isso, tem uma coisa mais importante. Alguém de vocês já percebeu qual é? Já vem na sua mente qual é? Caráter do cristão. O caráter do cristão, isso aí influi no ler da Bíblia, no jejum, na oração. Porque imagina, eu chegar aqui e pregar bonito, né?
bonito, sapato brilhando, falar bonito, conhecer a Bíblia para lá e para cá e de repente, é que nem o pastor falou, o das cordas musicais, né, pastor, daquele pastor lá, né? Ah, sim, é verdade. Ele achava que ninguém estava percebendo ele ali de perto. Mas independente do pastor estar ali vendo ele, Tu és santo, Jesus. o Senhor Jesus Cristo estava me prendendo Glória a de Deus. todos. Tu és maravilhoso. E ele estava influenciando não só aquelas que estavam ali, não só que passava ali, mas estava influenciando, quem sabe alguém que estava ali perto dele, um cego, um aleijado, um mendigo, e vendo aquela pregação, Isso, Jesus, tu és santo, Jesus. e de repente, quem estava aqui na escola dominical viu o pastor dando testemunho daquele pregador. Jesus, tu és santo, Jesus. Irmão, você pode até não saber falar, não saber conhecer a Bíblia, mas o seu testemunho, qualquer testemunho, seja lá quem for, aqui, junto com o seu caráter, a pessoa vai olhar para você, olha, é aquela mulher lá, eu estive lá e vi ela falando de Jesus lá, que eu estou percebendo, dá o jeito dela. Sabia disso, irmão? Tu és maravilhoso. Nós temos que ter cuidado nisso. É, Jesus, aleluia. Tem que ter cuidado disso. Essa mulher foi influenciada e influenciou os outros. Quero dizer, não só pela tua palavra. Ela influenciou demais. É engraçado é que Jesus ele tinha que passar ali, né? Acho que já estava tudo programado. Se não, nada te influenciou até agora, se nada foi programado por Jesus na tua vida para que você esteja aqui, Jesus, tu és isso santo, é Jesus. maravilhoso. Seja o teu nome, Jesus. É a palavra. É a palavra. É, Jesus. Adianta falar bonito e depois colocar tudo a perder as palavras. Eu chego para o irmão Cravo, que todo de manhã, eu não queria falar isso, não, pastor. Tu és maravilhoso, Jesus. Bendito Eu seja falo o lá nome para de ele de manhã, Jesus. só para Fiel, aleluia. e depois eu vou, né, irmão Cravo? Tu és maravilhoso. Aquela mulher estava sem esperança. Não existia mais esperança para ela. O importante, irmão, é que ela saiu no horário certo, na hora certa. Porque ali nós sabemos que as tiradas de água ali, samaritano, era de manhã e de tardezinha. Por que ela foi meio-dia tirar água? Por que ela saiu meio-dia? E quando ela sai, quem sabe no meio do caminho, ela já ali preocupada com alguém para não encontrar ninguém, com medo que alguém apredejasse ela, mas mal sabia ela que lá Aleluia, Jesus. Tu és longe santo, Jesus. tinha um Glória a homem. Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. E é tanto de Deus porque ela viu um homem lá. Ela podia voltar. Fiz tudo para não encontrar ninguém. Olha quem está lá. Eu vou voltar. Mas não voltou. Porque aquilo ali já estava tudo programado para que aquela mulher chegasse ali e recebesse aquelas palavras de Jesus.
Ela podia voltar também, mas ela não voltou. Chegou no poço ali e algo prendeu ela. Quem você acha que prendeu ela ali no poço ali? O Espírito Santo de Deus já estava agindo na mente e no coração daquela mulher. Quando ela chega ali que vê Jesus ali, ela sente algo assim que o Espírito Santo. Aleluia, louvado e agradecido. E Jesus chega ali com aquela calma. E ela percebendo ali aquela conversa de Jesus, pedindo água, dá-me de beber. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Louvado e agradecido ao teu nome. Eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui. Bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, Deus de poder, glória! Meu irmão, não dispense o agir de Deus na sua vida, não. Não dispense o Espírito Santo, o gozo Deus maravilhoso, Jesus. na sua vida, não. Santo, Jesus. Porque quando Deus chama, Ele chama. Não despreze, não. É, Jesus, tu É és tão gostoso, é tão bom. coisa linda, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. E ela chega ali e fala, como sendo que um judeu pede de beber a mim, que sou samaritano. Aí Jesus fala para ela, se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pediria, eu daria água viva. Essa água viva é que está rosando agora aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa água viva está rosando aqui nessa noite. Aleluia. Louvado e agradecido ao teu nome, Jesus. Oh! Maravilhoso, Jesus. Bendito seja o teu nome, E Senhor. aquela mulher sai ali. Tu és santo, Jesus. Aquela mulher sai Oh, dali. Deus, Aleluia, água viva que libera. Ai, papai do céu, querido. Você quer subir andando na Glória minha a cama? Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Maravilha, Aleluia, Jesus. Jesus. Tu és santo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Bendito e seja o teu Salvador. nome, Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus, maravilhoso. Jesus, de poder e glória. Irmão, e o mais interessante dessa passagem, o nosso pastor presidente lá estava pregando sobre essa passagem aí, irmão, que aquela mulher lá, irmão, só ela ganhou a cidade inteira para o nosso Deus, hein, irmão? Só ela, irmão, depois de que ela teve esse grande encontro com o nosso Deus, irmão, ela foi lá e pregou para todo mundo que morava lá onde ela morava lá, irmão, e ganhou todo mundo para o nosso Deus, irmão. Aí você vê a influência, irmão, que a gente tem, as pessoas estão tudo de olho na nossa vida, irmão. Então, você pensa que você não está, as pessoas não estão olhando para nós, não, irmão? Todas as pessoas estão olhando, irmão. Estão olhando o nosso serviço, o que a gente está fazendo, o que não estão fazendo, irmão. Qualquer coisa que a gente faz de errado, irmão, as pessoas já vão falar, irmão. Olha lá, irmão, não é crente, irmão, está certo que nós somos falhos, né? Mas olha lá, irmão, tá vendo, irmão? Todos nós temos uma missão, irmão, de levar o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Dá o Deus. pastor aqui fazer a apresentação dos irmãos aqui. Maravilha, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez eu vou saúde para a paz do Senhor. Aos nossos visitantes também, que Deus possa continuar abençoando, falando aos teus corações. Vocês estão na casa de Deus, viu? A Bíblia diz que na casa do Pai é liberdade. Liberdade é espiritual, liberdade para glorificar, liberdade para profetizar. Amém? Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. É com muita alegria foi me dada a oportunidade de estar apresentando. Está presente a irmã Maria Bueno, onde está? Maria Bueno, pelo que foi informado aqui, é uma das pioneiras, né? Nessa casa. Irmã Maria Bueno, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. A casa que sempre foi sua, viu? Glória a Deus. Juntamente com ela está a irmã Lívia, a irmã Edna, é isso? Lídia. Lívia e também a Edna, né? Amém. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Alegria também está recebendo, revendo aqui nossos amados irmãos, amigos, né? Vitor e a Emily. Deus abençoe a vida de vocês também. São da casa, estão dando uma voltinha, né? Mas daqui a pouco volta e tudo vai ficar em paz em nome do Senhor Jesus.
e vai voltar trazendo algo novo para nós, né? É só dar oportunidade aqui, porque Deus nos dá a oportunidade de nós estarmos aprendendo, né? Quem sabe? A palavra que eles estão buscando é o que nós precisamos de ouvir. Daqui a pouco Deus vai usar eles para estarmos transmitindo uma palavra neste lugar. Amém? Que Deus abençoe o Vitor, a Emily. E cadê o abençoado? O Arthur? O Arthur não veio? Amém. A gente está orando por vocês, viu? Que Deus abençoe. Maravilha, Jesus. Também está presente o Gilson. Mais uma vez, Deus abençoe o Gilson. Hillary. É isso mesmo? Deus abençoe. E a Isabelle. Amém? Esse trio abençoado aí, mais uma vez, nos presenteando com a sua presença. Os demais são da casa, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Sentimos a falta de muitos irmãos, né? Mondeleon e família está viajando, pede oração a essa igreja. E também nosso irmão Robson está um pouco enfermo, mandou mensagem hoje de manhã, pela manhã, está enfermo, conta com a oração da igreja. E os demais irmãos, muitos. A Neile está enferma também, né? Com o Anthony está enferma, manda pedir oração. Que Deus possa continuar abençoando. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E qual a melhor forma de nós, a igreja do Senhor, estarmos recebendo os nossos irmãos nessa noite, no 3? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cumprimente o irmão que está ao teu lado e diga a ele: foi bom você ter vindo. Vai ser maravilhoso cultuar a Deus do seu lado nessa noite. E que o meu louvor e o seu louvor seja recebido no céu por nosso amado e Salvador Jesus. Amém? Deus abençoe. Tu és maravilhoso, Jesus. O Jorge está com a oportunidade de adorar no céu. Abençoa, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Bendito seja o teu nome. Depois eu queria dar a oportunidade para a irmã Zé, a irmã Maria Bueno. Depois ela vem aqui, viu, irmã? Deixa Deus usar a senhora, tá bom, irmã? Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Louvado e agradecido em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração.
Irmã Maria Bueno, vem aqui, irmã Maria Bueno. Deixa Deus usar aqui, irmã. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve toda a igreja com a paz do Senhor. Eu estou muito contente porque estou aqui na minha casa, aqui na igreja, que sempre estive aqui, louvando e agradecendo em nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor fez nesses 60 anos que eu sirvo ao Senhor. Irmãos, eu estou com 12 dores nos ossos. O médico falou que eu não tenho mais líquido nos ossos. Então, que eu não posso ficar andando muito, mas aqui na casa do Senhor eu vou vir. Em nome de Jesus, porque é onde eu me sinto mais bem na minha vida, é estar na casa do Senhor, lá Bassuda. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou só Pai Santo, Jesus. peço, irmãos, eu me agradeço a Deus por estar aqui nesses 81 anos. Eu não estou enxergando direito também, porque meu óculos quebrou e eu não pude fazer mais. Mas eu vou falar 91 da Bíblia. Salmo 91. Irmãos, eu estou muito alegre. Eu não fico alegre, gaguejando, mas Maravilha. eu vou falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor,
Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, o escudo e o brocão. Não temerá espanto noturno, nem seta que no dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és meu refúgio, altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque seu anjo dará ordem ao respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão as tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisará o leão e a aspa, calçará os pés o leão da serpente, pois tão encarecidamente me amou. Foi um vale, foi um alto retiro, reconhecido. Ele me invocará e responderei. Estarei com ele na angústia, dar-lhe abundância de dia, e mostrarei a minha salvação. O Senhor tem me livrado de muitas coisas. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Glória a Jesus, mas para sempre. Amém. Oh, aleluia! Irmão, tá vendo só, irmão? A irmã com a idade dessa, e às vezes nós com essa juventude toda, e às vezes nós não queremos fazer nada por nosso Deus, né, irmão? Irmão, tá vendo, irmão? Irmão, a vida inteira na casa de Deus, né, irmão? Isso é benção, né? Benção pra mim mesmo que estou começando agora, né? Eu praticamente nós estamos começando agora, né, irmão? Adorar nosso Deus, né, irmão? E nós vemos a vida dessa irmã aí, né? Nós acompanhamos muito a caminhada dela quando ela estava aqui junto com a gente, né, irmão? Isso é bênção nas nossas vidas, irmão. Para nós aprender com as pessoas antigas, irmão. Porque hoje em dia, o que a gente está aprendendo com as pessoas mais novas, né, irmão? As pessoas que estão no mundo, né, irmão? E com essas pessoas aí que a caminhada inteira, irmão. Quanto que às vezes a irmã já não vê, né, irmão? É verdade. Meu irmão, a reverenda aqui, Zé Vieira, a nossa irmã Aldinete aqui, irmão. Vocês são reverenda aqui da nossa casa. Mãe do José ali, irmão. Quantas essas pessoas tem na nossa caminhada aqui, irmão? E a gente que está começando agora, o que a gente está fazendo, irmão? Eu pergunto para mim mesmo, o que eu estou fazendo, irmão? O que eu estou fazendo, irmão? Imagina se essas pessoas aí, com esse, tá desse jeito aí, irmão, e vim para adorar nosso Deus enquanto eu não estou julgando ninguém aqui, enquanto o que eu estou fazendo para o nosso Deus, irmão? Você acha que você está fazendo muito, irmão? Amém, irmão? E eu acredito que eu acho que eu não estou fazendo nada perante o nosso Deus, perante isso aí, irmão. Perante eu, estou falando eu. Estou julgando ninguém aqui, cada um se julgue perante você, o que você está fazendo, irmão, com o nosso Deus, irmão. Amém, irmão? Amém. Irmão, isso é tremendo, né, irmão? Tremendo para nós ver o que a gente está fazendo na nossa vida, irmão. Queria chamar a irmã aqui para vir louvar e dar uma oportunidade para minha esposa que vir orar aqui pelo dizimista e ofertante, irmão. Enquanto a irmã vai adorar o nosso Deus aqui, irmão. Tu és maravilhoso, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém, irmão? Vamos orar, irmão? Aí depois a irmã Miriam vai botar aqui na oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nesse momento, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas palavras, pelos testemunhos. Muito obrigada, Senhor, pelos louvores. Obrigado pela vida de teus filhos, Pai. Pai, quero te agradecer por tudo. Quero te agradecer também pelos missionários, Pai, que está indo em tribo, Pai, levando a tua palavra. Está levando o ID de Deus, Pai, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um, Pai. Dá livramento, Pai. Caminha com eles, Pai. Não deixa nada faltar, Papai querido amado. Senhor Deus, cuida deles, Papai querido. Abençoa, dá saúde.
Pai. Não deixe faltar nada no celeiro dele, Deus. Abençoa a vida de cada um também que está aqui, Pai. Quero te agradecer pelo dízimo e pelas ofertas. Agora, no nome do Senhor Jesus, na casa do Senhor. Agora é hora de louvar o Senhor com as ofertas, dízimos e ofertas. Eu vai louvar o Senhor, vou levar o microfone para ele. Oh, aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Maravilhoso. Meus irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deixo o esplendor de sua glória pra vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, pois andorinhas não voam. Se isso não for amor, o oceano é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Maravilha, glória a Deus. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam. Se isso não for amor, se isso não for amor. Maravilha, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Deus, maravilha, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando a Deus, consagrando as ofertas e os dízimos que foram depositados na casa do Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós.
que temos a semente que o Senhor nos deu para semear em terra fértil, né? Amém? Glória a Jesus. Louvado e engrandecido. Toda honra e toda glória dada ao nosso Deus. Oramos, amado Deus, eterno e soberano Pai. Graças te damos, te louvamos pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor Deus, tão somente, Senhor, em forma de gratidão, poder ofertar e dizimar na tua casa. Peço a ti a tua bênção, a tua ajuda, a tua proteção. Continue multiplicando, abençoando os celeiros do teu filho, Pai, abençoando a semente. Não deixe que falte na vida dos teus filhos, ó Deus, profetizamos saúde, Pai, na vida dos teus filhos, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Aqueles também que não têm o que ofertar nessa noite, ó Senhor Deus, continue abençoando, sendo falta de porta de emprego, Pai, isso possa estar abrindo nessa noite, e uma forma de gratidão eles possam retornar à tua casa e estar, Senhor Deus, com alegria ofertando. Pedimos a ti, Senhor, também, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, abençoar, consagrar, abençoar, Pai, todo, Senhor Deus, proventos, os valores que foram depositados aqui diante do teu altar nessa noite. Que Deus nos abençoe, Senhor Deus, consagra-te, Senhor, para que nós possamos assim, Pai, administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que o Senhor tem dado as condições aos teus filhos, ó Pai, para que, Senhor Deus, confia a homens, ó Pai, fiéis a Ti, para saber administrar aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem doado e dado para a Tua casa. Sim, Senhor, nós sabemos que o Senhor, Deus, não precisa, mas a Tua obra, sim, ela necessita da nossa ajuda. Assim nós te pedimos e desde já agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ofertar também. Amém. Já ofertou? Amém. Glória a Jesus. Meus amados, nós daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Nosso irmão José Santana vai estar nos trazendo a poderosa palavra do Senhor. A irmã Almira e o irmão José estão na frente deste trabalho de missões. Conta com a nossa ajuda, a nossa participação. Como já falamos nessa noite, né, missões a gente faz contribuindo, orando e muitas das vezes enviando os missionários, né, também. E se nós não podemos fazer duas coisas, que é principalmente estar ou contribuindo ou indo, nós podemos estar orando, né? De alguma forma estamos fazendo missões. Mas a missão também, ela é feita, né? Ele está aqui nesse carnezinho. Eu sei que esse carnê já foi distribuído para a igreja, não é desconhecido dos irmãos. Todo aquele que trabalha de alguma forma para ganhar almas está fazendo missões. Então, eu sei que já foi distribuído esses carnês, tem alguns ali. E nós temos, né, fala-se meta, mas é uma oferta que nós temos, toda a congregação tem, para estar enviando para a igreja sede. Toda essa oferta no culto de missões, que é o primeiro domingo de cada mês, em todo o nosso campo, né, ela é destinada a missões. Então, seja ela através da maquininha, seja ela em espécie, ela tem um destino certo. Então nós confiamos a homens e mulheres idôneas que nós confiamos, e a Bíblia diz também o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É você, sua fé, né? É você que está fazendo, saiba que Deus vai estar te retribuindo na medida com que você está plantando, que é uma semente que nós semeamos, né? Então, eu peço aos irmãos que continuem com este propósito, de uma vez por mês, né? Está direcionando um valor para que nós possamos estar abençoando e também ajudando a eles nessa missão que é fazer a obra do Senhor. Não fique pesado somente para uma pessoa, mas quando todos nós unirmos as nossas forças em prol deste objetivo, Deus irá nos recompensar, irá nos abençoar, e nós estamos ajudando aqui os servos do Senhor que estão na frente deste trabalho. Amém? Então é essa mensagem que eu queria deixar para a igreja nesta noite, sabendo que Deus ama aquele que dá com alegria, e que nós estamos ofertando, dizimando, fazendo a obra do Senhor, fazendo missões, conforme já foi lido aqui nessa noite na leitura oficial, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra. Também o mesmo texto vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se eu não posso ir, eu posso ajudar quem está indo, né? Se eu não posso ir nos hospitais, evangelizar, orar para quem está enfermo, nós podemos assim estar contribuindo e orando e fazendo missões. Então, missões está no coração de Deus e deve estar no nosso coração também. Deus abençoe, irmã Maria Bueno. Foi dito aqui o nome da senhora, viu? Muita honra.
No dia da minha posse, alguém falou o nome da senhora, não sei se foi o pastor presidente, sei que alguém falou, Maria Bueno, essa família aí é uma das pioneiras aqui, e hoje ela profetizou para nós, né? Ela demonstrou que verdadeiramente ela aprendeu aqui nesse lugar. Salmo 91 tem umas promessas mais lindas, né? É a segurança daqueles que se refugiam em Deus. O verso 7 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? O Maria Bueno só veio no lugar certo, viu? O hospital do Senhor, muitas pessoas estão enfermas, a gente fala sempre que aqui é hospital, mas as pessoas preferem ficar enfermas em casa, ao invés de vir para o hospital para receber a bênção do Senhor, a cura, né? Então nessa noite nós profetizamos cura na vida da senhora. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos ficar sobre nossos pés, vamos estar orando mais uma vez e vamos passar para o irmão José Santana, que vai estar nos trazendo a palavra. No final eu volto a estar falando com a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Oramos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, te louvamos e damos graças ao Senhor por quando o Senhor já tem falado em nosso meio nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelos testemunhos aqui que edificaram vidas. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, que vai sair da boca do Teu servo. O Senhor já tem colocado no coração dele uma palavra para transmitir aos nossos corações nessa noite. Seja uma mensagem bíblica, inspirada, revelada, uma mensagem direto do Teu trono, ó Deus, que venha nos impactar e nós possamos, ó Pai, não só ouvir, mas possamos praticar e fazer toda a diferença, ó Pai. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então a Tua palavra que será pregada nessa noite, que nós possamos, ó Pai, abrir os nossos corações para que ela encontre uma terra fértil nessa noite e possamos esconder a Tua palavra, assim como diz o salmista, no nosso coração para não pecar contra Ti. Assim nós Te abençoamos, Pai, pedimos a Ti, abençoe a vida do Teu povo, a Tua igreja que vai estar ouvindo a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, por favor? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus também, mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor tem nos dado, né? Um privilégio de mais uma manhã que nós passamos aqui, e mais um tempo agora junto com nós, alguns dos irmãos que não esteve com nós aqui de manhã. E o Senhor tem nos dado a oportunidade diante desse dia de a luz, né, dando a luz da palavra do Senhor, o grande desafio que vai nos levando a cada dia, parece nos levando, né, a nos confrontando mais e mais, né? E a palavra nos diz que quanto mais perto da luz nós chegamos, mais a gente vai nos vendo a nossa sujeita. Quanto mais a gente vai buscando, a gente mais vai vendo que precisamos ser libertos. Irmãos, e eu fiquei até com vergonha agora de uma Maria Bueno, porque eu não sei o Salmo 91 de cor. Não sei. Se alguma coisa for me citar ele de cor aqui, eu fiquei com vergonha, viu, Maria? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu quero ler um texto aqui, um texto bem conhecido. Primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 23, quero ler 13 versículos aqui, do capítulo do 1 ao 13, aqui. Eu tenho limitado essa palavra que eu estava esse dia lendo o livro de Neemias, depois eu vim, comecei a meditar aqui também, e isso eu tenho falado ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos, acredito que nós vamos sair daqui tocados por essa palavra. Eu quero já ler aqui. E quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando a eles, ele perguntou ao Senhor: eu devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhes respondeu: vá, ataque os filisteus, eu liberte Keila. E os soldados de Davi, porém, lhes disseram: aqui em Judá estamos com medo, e quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou ao Senhor novamente. Levante-se, e disse novamente, levante-se, disse o Senhor, levante-se,
Disse o Senhor: vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila e combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Ora, o Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete do sacerdotal e quando fugiu para se ajuntar com Davi em Keila, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi se aprisionou e ao entrar numa cidade com portas e trancas, e Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercar a Davi e os homens que o seguiam. E quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, e disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planejava vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me o entregarão a ele? Saul viu de fato conforme o teu servo ouviu, e o Senhor Deus de Israel respondeu-me, e o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregará a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram da cerca de 600, para partirem de Keila, e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a sua marcha. Irmãos, é um texto um pouquinho grande, mas para a gente, eu gosto assim, de sempre estar entendendo, e para a gente entender o texto, a gente lê antes, depois, para estar entendendo, e passando, à medida que eu vou meditando, isso vai falando ao meu coração, e aí eu só quero repartir, compartilhar aquilo que eu tenho falado ao meu coração. Mas esse texto, como a gente bem sabe, a gente quando olha aqui para o capítulo anterior, a gente vai ver que é um tempo, né, que Davi ele está fugindo de Saul, né? Ele está sendo perseguido por Saul, por inveja de Saul. Davi vai para a caverna de Adulão, né? E a Bíblia vai falar, a gente leu o texto anterior, vai falar que agora Davi entra na caverna de Adulão, e Davi ali, ele, junto com uns homens também, que diante de vergonha, homens que ali também estão, vamos dizer assim, sem valor diante da sociedade, que ali estavam homens que estavam magoados, homens que estavam feridos, homens que desprezados, né? E aí, esses são esses homens com quem Davi ele se ajuda. E agora que bem claro, a gente está diante de um texto que Davi, ele e esses homens. Só que agora, aqui bem no verso 1, vai dizer para nós que ele fala: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando. Então, assim, o interessante é que Davi ouve, né, a falar sobre isso, e agora ele pergunta, nele, dentro dele, ele ora ao Senhor. É interessante que ele ora ao Senhor, se é para ele lutar ou não. Agora imagina um homem, né, com ele, como conhecia também o exército de Israel, mas um homem corajoso, com 600 homens, enfrentar um exército, que ele vai lutar com o exército dos filisteus. Mas o texto vai falar para nós que esses homens, companheiros de Davi, falam: nós já estamos com medo de lutar contra os que estão aqui em Judá, ainda mais vamos lutar contra o exército dos filisteus.
É interessante que as coisas do Senhor, irmão, na nossa vida, ela é desafiadora mesmo, né? As coisas do Senhor é pela fé mesmo, ela não é pelos olhos natural. Porque quando a gente está olhando quantas coisas natural que a gente está olhando, a gente não vai vencer, né? E aí, eu olhando diante desse texto, eu, bem verdade, também estava meditando no texto onde o irmão Zé Vieira também falou aqui, sobre a mulher samaritana. E quando a gente olha também para a vida dessa mulher, a gente vê também uma pessoa que também desprezada, que ela não tinha nenhum valor aos olhos humanos, diante da sociedade. Uma pessoa que também estava ali, ela ia até no meio do dia buscar água, porque ela se sentia inferior, envergonhada, por devido à sua caminhada. E isso é que é interessante, que com quem são as pessoas que o Senhor trabalha, né? Então, e aí às vezes no nosso coração não anda olhando para nós mesmos, e eu não quero me sentir bonzinho, melhor do que algum, não, irmãos, nós também, né? Mas interessante que esse texto tem que falar. Então, Davi, o interessante é que ele ouve falar que a cidade de que ele estava sendo atacada pelo exército dos filisteus. E agora, o interessante, o que me chama a atenção diante já desse primeiro verso, que é o seguinte: e ele ora a Deus: Senhor, eu devo ir? Eu devo ir lutar contra esses homens? E o Senhor fala para ele: vai lá lutar. Interessante que o que eu vejo aqui, qual a mensagem diante disso aqui? Ele olha, ele enxerga e fala: esse problema é meu, essa situação é para mim enfrentar ela. E às vezes eu olhando para ele, porque Davi, ele já estava ali distante, ele já estava andando fugido, envergonhado. Agora fala para mim, ele vai e enxerga determinar um problema que não tem nada a ver com ele, mas ele olha e ele enxerga: Senhor, eu devo ir lá lutar. E o que isso me ensina? Quantas vezes na minha volta, na minha vida, dentro da minha casa, será que às vezes o Senhor está me mostrando, tem situações que eu posso estar vendo, tem situações que está diante dos meus olhos, quantas coisas que a gente ouve, e eu falo: esse não é problema meu, esse é o problema do fulano. O problema é de quem se enfiou nessa situação. O problema é de quem... Mas Davi nos ensina uma lição. Ele fala: Senhor, eu devo de ir. O interessante é que ele consulta, né? Antes que ele vai também, e ele não era para ele ir, e ele acaba se dando mal. O mais interessante é que agora ele compra essa briga, e ele vai lá, e ele pega aqueles homens desprezados, e ele forma um exército. Ele vai lá, luta, vence o exército dos filisteus. Só que quando ele vence o exército dos filisteus, o texto aqui nos dizendo para nós, que aí quando ele vence, Saul fica sabendo que agora ele está na cidade de Keila, e como um texto que a gente leu aqui, está falando para nós que havia os portões, muro da cidade, então ele está encurralado. E Saul fala: agora eu vou lá e eu vou pegar Saul. E nem tanto que o texto está dizendo para nós que Saul fala assim: o Senhor entregou Davi nas minhas mãos. Olha só que como que Saul foi usado, né? Entregou Davi nas minhas mãos. Só que, irmãos, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso. E aí o texto está falando para nós que só esse Abiatar é um dos filhos do sacerdote, que a gente lendo esse aqui um pouquinho atrás, o texto, a gente vai entender que é um dos filhos do sacerdote que Saul manda matar. Quando Saul ele fica sabendo que a família dele tinham dado comida para Davi, tinham passado algumas informações para Davi, ele pega e manda chamar eles e mata toda a família. Se não me engano, quase 60 homens, 60 sacerdotes. E esse é um dos filhos do sacerdote que restou. Então ele desce depressa e ele vai levar a roupa sacerdotal. E ele fala para Davi: olha, Davi, Saul vai vir ao seu encontro. E Davi, agora ele ora mais uma vez ao Senhor. Ele ora: Senhor, né? Davi tinha lutado contra o exército dos filisteus, tinha dado a vitória para aquela cidade de Keila, né? Que estava dizendo aqui. Mas só que agora Davi pergunta: Senhor,
Saul vai vir até aqui agora. Eles vão destruir a cidade. Não vai lutar, vai destruir toda a cidade por causa de agora. E agora? Eu devo ficar? Eles vão me entregar nas mãos de Saul ou não? Olha só que interessante. Davi vai lá, peleja, arriscou sua vida, a vida dos seus homens, pela uma cidade. E agora o próprio Deus fala para ele: eles vão te entregar na mão do seu inimigo. Está vendo? O que eu aprendo com isso aqui? Irmãos, talvez você não vai por lá, talvez não vai, mas vamos entender um pouco. Não quero ser bem procurar, falar de uma forma para a gente entender. Muitas das vezes na nossa vida, qual lição que isso me ensina? Muitas das vezes, até nós falamos sobre isso na escola dominical. Às vezes a gente faz as coisas e estamos esperando ser recompensado. Estamos fazendo por recompensa. Estamos fazendo por para ter alguma coisa. Mas Davi aqui, ele não fez por recompensa. E ele não esperou ser aplaudido por aquilo que ele fez. Ele foi e fez aquilo que o Senhor confiou nele para fazer. Que o próprio Senhor falou para ele: vai e lute, eu vou entregar os exércitos do filisteu nas suas mãos. Irmãos, aquilo que o Senhor confiou na minha mão, que confiou na sua mão, eu não posso olhar se eu vou ter alguma recompensa naquilo que eu vou fazer, ou se até quem eu vou fazer vai me trair depois, porque eles traíram Davi, eles iam trair. O Senhor avisou eles: se você ficar, eles vão te entregar na mão de Saul. Então, às vezes, isso tem falado comigo, às vezes eu me pego a não fazer, com medo de ser traído, com medo de mim não ser visto, com medo também de não ter nenhuma recompensa. Agora, olhando também, irmãos, nós estamos aqui, somos o exército do Senhor, e o Senhor tem nos confiado também uma missão. Quando a gente pega na carta, se não me engano, eu não sou também certo, é 2 Timóteo, vai falar que Paulo está falando, que quem se alistou não se embaraça com o negócio desta vida. Então nós somos o exército do Senhor. Agora, o exército, diante desse tempo, nós podemos estar aqui, nós estamos no coletivo, todo mundo juntos, mas também nós temos as nossas guerras individuais, mas nós somos o exército do Senhor, e o Senhor tem nos confiado a missão de resgatar aqueles que estão clamando, de ouvir o grito do necessitado, ouvir o clamor daqueles que estão chorando. Só que muitas das vezes a gente às vezes até pega olhando para aquilo que nos convém, para aquilo que nos é confortável, e muitas das vezes vai nos tirar, para nós avançar, para nós andar nessa direção, vai nos tirar da zona de conforto, vai nos levar, vai nos forçar a andar, a ter atitudes, a caminhos que vai ser desconfortável para nós. E a nossa natureza, a nossa carne, ela não quer isso. Ela não quer e ela não vai. Só que o grande desafio é nós entender: é o Senhor que nos convocou como exército. Às vezes está olhando e falando: mas eu não sou ninguém. Esse exército que Davi convocou era alguém que ele poderia dizer a mesma coisa: nós somos os imprestáveis, nós somos a escória da sociedade. Mas quando o Senhor chamou, eles foram aqueles que o Senhor levantou para pelejar. Está entendendo o que o Senhor tem feito com nós? Nós somos, talvez diante ao nosso lá atrás, do nosso passado, nós éramos a escória, nós também éramos a vergonha, mas hoje nós somos o exército que o Senhor tem levantado aqui nesse bairro, na cidade onde nós moramos, na casa, lá onde nós moramos, lá onde nós trabalhamos, lá onde nós estamos passando. Nós somos o exército que o Senhor tem levantado. Nós não somos vistos diante do Senhor como esses homens eram vistos. Então é comigo e com você que o Senhor conta. Então assim, e eu creio, eu acredito que assim como para mim, como a todos nós, o Senhor tem colocado algo nas nossas mãos. Ele tem colocado, né? Porque o grande desafio, quando a gente olha,
para a vida daquela mulher, né? Aquela mulher, quando ela vai para o poço buscar água, era alguém também que ela não tinha mais esperança, alguém que estava frustrado, alguém que não tinha esperança, alguém que tinha vergonha da sociedade. Mas quando ela encontra com Jesus, quando ela ouve a palavra do Senhor, quando aquela mulher, que Jesus fala, olha, eu quero te dar água viva para você beber. O Espírito vai tocando na vida daquela mulher, ela vai sendo liberta, aquela mulher vai sendo lavada, de forma que agora ela quer repartir, ela já não sente mais aquela vergonha, ela não sente mais como ela se sentia, mas agora ela fala, agora eu preciso de compartilhar, eu preciso de falar, tem alguém que precisa escutar, que agora eu não sou mais aquela mulher, e que tem alguém que me libertou, e esse alguém também quer libertar. Então assim, e muitas das vezes, como nós aprendemos com essa mulher, às vezes, nós estamos querendo só para nós, às vezes o Senhor está nos dando a oportunidade de nós repartir, de nós compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e às vezes nós nos envergonhamos, às vezes nós ficamos com vergonha, às vezes temos medo, às vezes nós não achamos que é coisa da nossa própria cabeça, da nossa mente, né? E nós ficamos com medo, e o tempo vai passando. Mas, então o que eu aprendo com essa palavra? Estes homens não deixaram o seu passado, a vergonha, aquilo que eles viveram, né? A vergonha de quem eles eram, a escória da sociedade, e nem tanto que a Bíblia vai falar para nós, se a gente for ler um pouquinho na frente, estes homens, a gente vai ver quem são estes homens, e o que foram esses homens. A Bíblia vai falar de homens aqui que lutaram, que a espada, né, nas suas mãos, que ele lutou tanto com a espada que chegou ao momento da espada, parece que eu não me lembro mais de ficar grudado nas suas mãos de tanto que aquele homem lutou. Então assim, irmãos, às vezes quando nós estávamos lá fora, estávamos distante, era isso que o diabo ele fazia mesmo na nossa mente, de sempre estar olhando, fazendo, acusando em nós a miséria, quem nós éramos. Mas irmãos, que o Senhor nos liberta de pensar que nós somos ainda aquelas pessoas, esse mesmo entendimento, porque hoje nós estamos diante do Senhor, nós somos o exército do Senhor, e é eu e você que o Senhor quer usar para resgatar, para levar cura, para levar libertação, para levar transformação, para levar alegria diante dos lares, para levar restauração diante de família, para levar uma palavra de vida. E nós temos que ser libertos daquele passado, porque nas mãos do Senhor nós seremos instrumentos do Senhor, e o Senhor deseja isso de nós, e muitas das vezes isso que também vai gerar cura na nossa vida, vai gerar muitas das vezes cura em nós, porque às vezes esses homens ninguém dava valor, mas quando esses homens se posicionam, vai com Davi, e a gente vê essa grande vitória que o Senhor dá para Davi e ao seu deserto, dá para aquela cidade. Mas o interessante, né, que ele agora ora ao Senhor, né? Mais uma vez ele ora ao Senhor, Senhor, eu devo ficar, eu vou, o Senhor fala com ele, ele vai. Ele fala que agora Davi, ele vai, e Saul não vem mais ao encontro de Davi. Mas voltando diante desse texto, e a gente tem falado também diante desse dia, no livro de Neemias, essa semana também a gente falou sobre isso, né, de alguém que se importou, no capítulo 1 de Neemias, quando a gente vê que Neemias ouve como está a situação do povo dele, ele pergunta como que está o seu povo, e a Bíblia vai falar que ali Neemias, ele chora, ele sente a dor, ele sente a vergonha que o seu povo está passando, e alguém que abre mão do seu conforto, abre mão por um tempo daquilo que ele estava vendo diante do palácio, mas ele vai lá por lutar por aqueles que estavam sendo envergonhados, por aqueles que estavam em vergonha no outro lugar, o seu povo. E às vezes isso tem falado ao meu coração, né? Porque talvez eu só estou importando com aquilo que é importante para mim.
com aquilo que eu vou ter algum benefício. Mas o interessante é que nós temos o exemplo desses homens que foram lutar pela causa dos outros. A causa do outro doeu no coração dele, ao ponto dele chorar, ao ponto dele jejuar, ao ponto dele chegar diante do rei e de pedir todos os recursos para que ele fosse lá reconstruir a cidade. Exemplo para nós daqueles que têm compaixão, exemplo daqueles que têm firmeza, né? que não deixa se abater. A gente vai ver o quanto que veio os opositores de Neemias para ele desistir, para ele parar, para ele não continuar, porque aos olhos humanos, irmãos, é o que a gente acabou de falar, aos olhos humanos, reconstruir todo aquele muro em 52 dias. As coisas do Senhor, por isso que a palavra do Senhor é bem clara, ela é por fé, ela não é pelos olhos natural, né? Eu estava meditando aqui no capítulo 3 de Josué, quando o povo, o próprio Senhor fala para Moisés, fala: olha Moisés, você vai pôr o sacerdote Moisés carregando a arca, e vocês vão, e quando vocês vão pôr o sacerdote, e quando Josué, o sacerdote chegar diante do rio, quando eles puserem os pés sobre a água, o rio vai se abrir. O rio vai se abrir. Olha que interessante. Talvez a gente quer chegar lá e que o rio já tivesse sido aberto. Não, está lá, pode ler. Vamos ler Josué, capítulo de número 3 e o versículo 12 e o 13, se eu estou bem certo. Tomás, é o 13. É o 13. Olha lá. Lê alguém, por favor. O reflexo aqui está bem difícil para mim ler. Por favor. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Está vendo? Quando os sacerdotes colocaram os seus pés sobre a água, que o rio vai, não, está falando de fé. Porque quando aqueles homens chegam na beira da água, né, pastor? Peraí, o Senhor falou que nós ia atravessar, o Senhor falou que nós ia passar, mas o rio está aqui, ele está passando. E o Senhor falou: põe os pés. E segundo alguns historiadores, a Bíblia fala que o rio ele foi parado a uns 30 quilômetros antes. Mas quando ele põe o pé, ele percebe que a água começa a baixar. Aleluia, Deus. As coisas do Senhor é por fé, não é por vista. Mas sabe o que eu aprendo com essa lição aqui também? E esse aqui é para nós, né? Irmãos, não adianta também o sacerdote querer levar o povo para um caminho aonde ele não vai. Nós, como sacerdote, como estamos na frente, ministrando, a gente está aqui na frente, não adianta eu querer falar para o povo ir para um caminho aonde eu não passei. Eu tenho que ser a referência. Quando estou falando de fé, eu tenho que viver vendo em mim que o povo vai seguir. Mas as coisas do Senhor são por fé. Às vezes o Senhor está sempre falando conosco, às vezes está nos dando uma palavra, às vezes o Senhor está falando através da palavra, às vezes o Senhor está falando para nós através de sinais, às vezes o Senhor está usando meios, o Senhor tem todos os meios dele falar, e às vezes a gente está esperando, eu não estou vendo acontecer. Às vezes está falando de cura, mas eu ainda estou assim. Mas o Senhor já falou, é que nem, por exemplo, eu tinha uma enfermidade, o Senhor falou, eu fui de vários, mas, por exemplo, vou citar aqui, eu estava com problema na coluna, estava em São José, o Senhor falou, vou curar quem está com problema de coluna. Foi lá, recebemos a oração, tinha uns 80 pessoas ou mais que receberam a oração. Aí o pastor esperou nós sentar lá, aí depois voltou. Aí levantou e falou, aquele que crê que foi curado, vai levantar, vai vir aqui agora e dar testemunho. Falei, Jesus, agora ficou pesado. Falei, eu fui. Falei, agora eu vou ter essa atitude. Voltei lá, falei, eu estou curado. Eu sentia a dor? Eu sentia. Mas eu estava todos os dias falando, Senhor, eu fui curado. Eu creio, Senhor, que eu fui curado, eu creio. Passou semana, irmão, ou até mais. E eu posso falar para vocês, hoje não tenho mais problema de coluna. Não tenho, é fé.
É fé. Então aquilo que o Senhor falou para você, aquilo que o Senhor disse para você, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Não fica olhando mais, eu sou tão pequenininho, eu sou, irmão, se entrando num complexo de inferioridade. Deus não depende de nós para Ele fazer. Ele é Senhor, Ele não depende da nossa circunstância. Ele não depende de mim, Ele não depende de você. Ele conta comigo, com você, Ele conta conosco, mas Ele não depende de nós. O que Ele pode, o que Ele quer fazer, depende de que nós vamos compartilhando com Ele, mas Ele não depende de nós. E aí, às vezes o Senhor lançou já uma palavra, vai acontecer, vai haver a cura, vai haver a libertação, o Senhor vai trabalhar, o Senhor. E aí eu estou assim, será? Mas o Senhor falou, há quanto tempo? E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós, o que mais entristeceu o Senhor foi o povo murmurando e reclamando, irmão. Foi isso que não alcançaram a bênção do Senhor. Foi a reclamação e a murmuração. Agora, se o Senhor falou, aí eu fico duvidando, reclamando, não tem como o Senhor fazer. Verdade, Jesus. É pela fé. Então, assim, essa palavra o Senhor tem falado, eu quero parar por aqui. Está gostoso, né? Maravilhoso. Mas, irmão, vamos sair, vamos olhar. Esse povo, irmão, esses homens aqui que aos olhos da sociedade, desprezado, não davam valor. Deus fez um exército valente, homens que os seus nomes estão aqui marcados como referência. Olha só, homens que um pouco atrás aqui, eles estão escritos homem menos pesado, que eram pessoas, mas quando a gente vai ver na frente, nome dos homens que estão aqui como referência para nós hoje. Hoje para nós é referência. Você está vendo, você está entendendo o que o Senhor está falando? Talvez você chegou aqui, o seu nome era vergonhoso, mas o nosso nome vai ser referência para aqueles que vieram depois de nós. Aleluia! No meu caso, tem meu marido Breno que estava aqui, uma das primeiras referências, ela está servindo de referência para nós. Mas vai passar o tempo, os nossos nomes também chegou aqui, muitas das vezes foi a vergonha. Eu, quando cheguei aqui, não sou diferente de muitos que já estão aqui, não. O meu também é vergonha. A mamãe se acompanhou a história, foi um desafio, não, mas foi muita luta. Mas o grande, o que hoje me alegra, não é que eu estou sendo orgulhoso, mas não vai terminar do jeito que começou. Não vai, irmãos. Então louva a Deus por isso. Então não deixa o inimigo prender, aprisionar na sua mente e falar, não, você é assim mesmo, você que não, nós somos aqueles que o Senhor nos chamou. O Senhor conta comigo e conta com você. Então é o campo missionário. Talvez o campo missionário está dentro da minha casa, que eu venha olhar aquilo que a minha família está precisando. Talvez o campo missionário é lá no serviço onde eu estou trabalhando. E está certo que aqui tem alguém que está aqui junto, né? O próprio, meu, estamos aí. Não que seja só com mais assim, é o que o Senhor está nos levando. Talvez o campo missionário seja lá na minha casa também. Então o campo missionário, eu não consigo talvez ir. O que adianta talvez eu desejar ir tão longe e às vezes quem está do meu lado está perecendo? Às vezes quem está do meu lado junto comigo, eu não estou entendendo e o Senhor está falando comigo todo o tempo. Então eu não estou dizendo, então eu não estou dizendo que eu não posso fazer. Eu posso fazer também, contribuindo. Eu posso fazer orando, mas eu também posso enxergar aquele campo que o Senhor está colocando na minha frente. E eu deixar de agir muitas das vezes, ter um entendimento como covarde, como medroso, muitas vezes menosprezando aquilo que eu sou diante do Senhor. Aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que Ele diz, Ele sabe quem eu sou, né? Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós. Pensamentos, né? Então assim, muitas vezes nós ficamos presos no nosso pensamento. Amém, irmãos? Amém. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que o Senhor tenha sentado no coração, que o Espírito Santo, Senhor, possa falar mais profundo no coração. Irmãos, vencendo, não deixe esse sentimento, esse pensamento, muitas das vezes, se aprisionar, achar que você não é ninguém. Aquela palavra que o Senhor, acredite, se posicione. Muitas das vezes vem a oportunidade para a gente falar, para a gente agir, fazer, ter uma atitude, nós possamos nos posicionar. Lembra,
você é um soldado do Senhor. Nós somos um soldado do Senhor. E nós estamos diante de uma peleja. Então não vamos ser covardes. Vamos nos posicionar como esses homens. E a vitória é nossa. E o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão José, por essa palavra, né? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Ou por essa palavra? Amém? Deus abençoe, né? Estava maravilhoso, estava bom ouvir o servo do Senhor transmitindo a palavra do Senhor. Nossos que Deus abençoe os irmãos, visitantes que estiveram conosco, a irmã Maria Bueno, a Lívia, também a irmã Edna, e o trio ali, o Gilson, a Hilary e a Isabel. Deus abençoe a vida de vocês, também o Vitor e a Emily, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos estar terminando o nosso trabalho, aguardando um pouquinho até que os nomes sejam os números, né, para que a gente possa fazer o sorteio aqui dessa cafeteira. A irmã Almira pede para levar os irmãos. Teve um sorteio no mês passado, ainda alguns irmãos não acertaram, para que os irmãos que ainda não fizeram o acerto, procurá-la para que ela possa, assim, de posse desse acerto, desse dinheiro, está até o dia 9, irmãos, agora a nossa data para a gente estar acertando ou enviando ali a nossa oferta de missões, dia 9 de cada mês. Então, os irmãos têm até o dia 9, né? Ou o dia 8, dia 9 tem que fazer o acerto, não é isso? Os irmãos têm até o dia 8, até o culto da ceia, né? O culto da nossa ceia, o segundo domingo é ceia, vai passar um pouquinho, né? Vai passar. E hoje são 4, domingo que vem é 11, né? Já está passando. Então os irmãos até quarta-feira tem como pode estar acertando, procurando os nossos irmãos e fazendo assim acerto. Amém? Quando terminar aí me avisa. Eu quero estar aqui fazendo os avisos e quarta-feira, meus irmãos, nós vamos estar iniciando aqui um grande curso de aperfeiçoamento de membros e obreiros, tá? Toda a igreja está convidada a estar participando. O pastor Samuel Pereira, meu amigo, ele é muito usado por Deus na área do ensino, ele é bacharel em teologia, professor nato e tem muita luz a ensinar. E ele, muito voltado a essa área, né, de obreiros, que às vezes a gente passa tempo, a gente acaba esquecendo de algumas coisas, né, princípios, e ele vem nos alertar, nos lembrando, dentro da palavra, do que nós devemos fazer e agir como servo do Senhor, né? Como obreiros na casa do Senhor. Então, quarta-feira vai estar iniciando aqui este curso. Nós vamos estar, durante esse mês de maio, todas as quarta-feiras, né, que for necessário, se ele não findar o curso até antes, nós vamos utilizar todas as quarta-feiras deste mês, serão 4 quarta-feiras, né? Nós estaremos utilizando para este fim, para que nós possamos aprender um pouco mais. O curso que ele aplica é muito bom, são 3 núcleos, ele vai estar aplicando o primeiro. Se os irmãos acharem interessante, os irmãos gostarem, vai estar retornando. Aqui até nós temos o objetivo de atingir a mocidade, os jovens também, que estão chamados na casa do Senhor. Quem sabe o mês de julho vocês estão de férias, né? Da escola ou da faculdade, possam estar aqui participando deste curso. Esse curso ele fornece o certificado, né? Nós vamos estar confeccionando os crachás também, para que os irmãos sejam bem identificados, serão bênçãos para que ele possa entender que quem está aqui com crachá são membros da igreja, e quem não estiver com crachá, muitas das vezes são os convidados, ou seja, visitantes que vão chegar no dia, para que possa estar identificando e levando uma palavra, né, de acordo também com aquilo que Deus vem direcionar ao servo do Senhor. Amém? Então, são esses avisos. Domingo que vem será a nossa ceia. Os demais avisos, depois os irmãos vão estar aí tendo, através da rede social, a nossa secretária vai estar colocando para que os irmãos tenham acesso. Não vai ter nenhuma alteração, o mais importante mesmo assim, diferente é o nosso curso na quarta-feira. Então eu conto com a presença de todos os irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. E antes também, né, quarta-feira será o nosso curso, mas amanhã teremos uma reunião na igreja sede, um culto com a participação de homens de valor. Eu gostaria de contar com a presença, esforço, irmãos, homens de valor, para estar juntamente com o pastor amanhã, nessa grande reunião, e com todos os líderes de departamento, homens, né? As irmãs amanhã vão estar de folga, mas na próxima semana será a vez das irmãs, né? E
e nós também. A gente vai levar as irmãs, acaba a gente ficando no salão inferior, as irmãs no salão abençoado lá e nós, né, uma reunião administrativa. Aí sim será só para os presbíteros e pastores, então os líderes de departamento, os irmãos obreiros, diáconos, né, e cooperadores, amanhã na igreja sede a partir das 19h30. Amém? Terça-feira tem ensaio com as irmãs. Terça-feira terá ensaio com as irmãs, mulheres preciosas. Amém? São esses os avisos? Podemos sortear? Quem vai ser o abençoado que vai tirar o meu nome? Glória a Deus. Deus abençoe a José, essa poderosa palavra. Mereceu a sexta, né, irmãos?